Jesus, o Rabi, tá? Isso aqui é uma coisa que muitas vezes nós passamos por alto, né? E para introduzir essa questão de Jesus como Rabi, eu já começo citando o Scarsauni, onde o Oscar Scarsauni diz assim: em primeiro lugar, os estudiosos judeus argumentam com grande convicção que Jesus não deve ser colocado fora do farisaísmo. Pelo contrário, quando Jesus discute com os fariseus, deixa claro que suas posições não diferem das posições deles. Em outras palavras, o farisaísmo era algo complexo, compreendia diferentes opiniões e poderia incluir as de Jesus também. As discussões de Jesus com seus oponentes fariseus dava-se, portanto, em âmbito intrafarisaico. Queridos, vocês começam a perceber por que vários estudiosos hoje têm percebido que Jesus era um fariseu e têm colocado Jesus como dentro do farisaísmo e não fora do farisaísmo. Vamos ler agora alguns textos dos evangelhos e ver o que esses textos dos evangelhos nos dizem. O primeiro texto é esse, né? Esse aqui vocês devem lembrar quando alguns fariseus vão lá conversar com João, vão lá fazer perguntas para João, e diz assim: alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que batiza? Se não é Cristo, se não é o Cristo, se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Veja que Jesus diz assim, está alguém entre vocês, né? E ele usa no grego aí mesos rimon, né? Rimon. Então, entre vocês, ou seja, o João diz que Jesus estava entre os fariseus. João Batista diz: entre vocês tem um aí que vocês não conhecem. Tá? Ou seja, o Jesus está dizendo, João está dizendo para eles: o Messias que vocês estão procurando, tá entre vocês. Ou seja, estaria entre os fariseus. Aqui no Evangelho ainda de João, no capítulo 1, versículo 38, diz assim: no dia seguinte, João estava ali, novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiram, perguntaram-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Veja que aqui Jesus é reconhecido como um rabi, tá? E a palavra grega que vai aparecer é exatamente a palavra rabi, que vem de rav, do hebraico, tá? E, por exemplo, se nós pegarmos o Colimbral aí, né, que é o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, você vai ter assim: Rabi era, nos tempos do Novo Testamento, um título de respeito que o homem comum dava aos escribas e o estudante ao seu mestre. Paulatinamente veio a ser um termo técnico para um homem que recebera a ordenação, Shemichá, e que recebera a autoridade para agir como juiz em questões religiosas. Recebia mediante a imposição de mãos, ou seja, inicialmente Rabi era um título dos escribas, também dos fariseus, né? Nós já vamos ver isso, o Colimbral continua dizendo que era um título também dos fariseus, e que os estudantes, né, os discípulos davam ao mestre, chamavam Rabi, tá? E paulatinamente foi se tornando um termo técnico para aqueles que recebiam a ordenação, e nesse caso aí a Shemichá, a ordenação rabínica mesmo, para ser uma autoridade rabínica e religiosa. Nos tempos do Novo Testamento, era um título de respeito para os escribas e seus discípulos, os fariseus. Então, veja, quem é que recebia o título de rabi no Novo Testamento, gente? Escribas e os fariseus. Os discípulos de João chamavam-no por este título. Aplicado a Jesus certo número de vezes, por Nicodemos, por Natanael, por Pedro, por Judas. Os discípulos e os outros o empregam também em João, desculpe.
Rabone, né, provém do equivalente aramaico de Rabeni. Acha-se na boca de Bartimeu e de Maria Madalena. Então, Jesus foi amplamente chamado de rabino. Vamos ver alguns textos aqui. E, às vezes, porque eles traduzem por mestre, como aqui, acabamos perdendo isso nos evangelhos. Mas, por exemplo, ali em Marcos, capítulo 9, versículo 5, diz assim: então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então veja, aqui aparece a palavra mestre, no grego aí está rabi. Aqui se você pega ainda Marcos 11, 26, lembrando-se Pedro disse a Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoou secou. E aqui você tem mestre de novo, que no grego é rabi. Agora, em João 1,49, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então você tem aqui mestre de novo, que é rabi. Aqui, no capítulo 3, verso 1 a 2, havendo um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com eles. Veja, Nicodemos, que era um rabino, que era um fariseu, reconhece Jesus como sendo outro rabino, ele chama de rabi. Tá? Jesus tinha e seus amigos rabinos, né? Jesus tem a José de Arimateia, que é um amigo dele, que inclusive vai comprar o túmulo para ele ser enterrado. Nicodemos, que nós acabamos de ver. Simão, que convida Jesus para jantar. Nós temos pelo menos 3 ou 4, eu citei aqui alguns exemplos, mas nós temos nos evangelhos pelo menos 3 ou 4 fariseus que chamam Jesus para comer na casa deles. É certo que em pelo menos 2 ocasiões vai haver divergência, que eu vou mostrar para você, de pensamento, mas eles eram amigos de Jesus, eles convidavam Jesus para comer na casa deles. Tá? Olha, por exemplo, esse texto aqui. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado, mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o moldou e mandou embora. Então, veja, aqui eles estão indo juntos. Jesus está indo com o fariseu para comer na casa dele. Tinha outros fariseus ainda junto que estavam indo comer junto. Ou seja, Jesus está indo para uma reunião de fariseus. Jesus está indo numa reunião de fariseus comer com fariseus. E ali o que vai acontecer? Jesus vai ter uma discordância alárrica com eles. Mas é como eu disse para vocês já, eles discordavam entre eles mesmos e Jesus discordava deles também, em determinados pontos. Vamos ver mais alguns textos aqui dos evangelhos. Já eu vou abrir para perguntas, viu, gente? Fica tranquilo. Eu só tentando aqui formar o pensamento aqui, isso aqui é importante, e aí já nós abrimos para perguntas aí, tá? Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Veja que aqui alguns fariseus vêm para salvar a vida de Jesus. Eles vêm, rapaz, sai daqui que Herodes quer te matar. Inclusive, nós temos registros em Joséfo que os fariseus salvaram a vida de alguns dos discípulos que iam ser executados. E eles chegavam e diziam, meu amigo, sai daqui agora que o negócio vai ficar ruim para ti. Então, nós temos testemunhos de fariseus ajudando a Jesus, fariseus ajudando aos apóstolos, tá? É o que diz o texto. Por isso que nós temos que fugir do estereótipo, tá? Por isso que nós temos que fugir do estereótipo e ver o que o texto bíblico diz dentro do seu contexto histórico. Agora eu vou abrir